Como vender contratos e criar uma recorrência de serviços. Muitos empresários de controle de pragas têm receio de fazer investimentos, de investir em equipamento, investir em uma estrutura, de se legalizar, o medo de alugar um local, ter que contratar pessoas para desenvolver a equipe e não conseguir arcar com essas despesas devido às sazonalidades do nosso segmento. Por quê? Metade do ano diminui a frequência do serviço, né, devido à época mais fria do ano, e para empresas que estão ali iniciando, estão em uma fase criança, em uma fase ali ainda pré-adolescência, vamos dizer assim, não tem contratos, né, que vão estar segurando aqueles períodos de baixa. Isso acontece muito na época do inverno, mas pode acontecer em qualquer período para empresas, principalmente que estão começando, mesmo no verão, às vezes não sabe como captar os clientes, às vezes pega um cliente e faz um serviço aleatório e não consegue amarrar aquele cliente. Então hoje eu vou contar como vender mais contratos e criar essa recorrência, gerar uma previsibilidade para a empresa. E essa é uma das dores que muitas empresas do nosso segmento têm. Então, saber como diminuir esse desafio? Então, vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e para resolver essa dor de baixa e gerar uma recorrência, você precisa gerar contratos, de preferência contratos mensais. Por isso, o segredo está no momento da venda, principalmente na época de maior procura do serviço, quando o cliente realmente precisa do seu serviço. Quando você visita o cliente e aí você fala assim, olha, eu vou vir aqui, vou fazer o tratamento e aí se você gostar, você fecha um contrato comigo, né? Já aconteceu assim com você? Já aconteceu assim comigo, principalmente lá no começo que eu não tinha muita experiência de como vender o contrato. E aí o que acontece? Aquele cliente ele fica mal acostumado, ele vai marcar o serviço, aí na próxima vez, geralmente você faz um atendimento top ali, vai, faz um retorno, volta, e aí quando você oferece um contrato, ele fala, não, tá bom assim, tô satisfeito, aí a hora que vencer, eu faço com você, né? E aí esse cliente vence ali depois de 3 meses, se você não chama ele para um mensal. E aí quando entra no período de baixa, se você não tem bem amarrado ali, fez um bom controle e ele não está tendo incidência de pragas, provavelmente esse é um cliente que ele vai querer espaciar mais os serviços. Ele vai falar, não, ó, por enquanto dá uma segurada, assim que precisar eu vou te chamar. Então, o ideal é apresentar o contrato como algo natural, né? Algo padrão na empresa. Já na negociação, a hora que o cliente ele tá com um problema, porque aí quem tá precisando dele, quem tá precisando de você é o cliente. Então a gente tem que aproveitar esse momento e trazer uma segurança e uma tranquilidade, né? Com vantagens que você vai mostrar para ele nesse contrato, que de fato realmente são vantagens, né? E quais são essas vantagens? Então, ó, anota aí as vantagens que você vai falar para o seu cliente para eles fecharem contratos anuais, contratos, né? Um contrato mensal por um período de 1 ano, tá? Então, documentação em dia. Se você já é uma empresa que é legalizada, que tem a licença da Anvisa, que emite relatórios, então existem muitos clientes que fazem por estar com a documentação em dia, principalmente cliente que quer fazer contrato, são esses clientes que eles têm uma preocupação com a vigilância sanitária, tem uma nutrição, são clientes que trabalham com alimentos, tá? Tem condomínios que tem que fazer também com uma certa periodicidade, outros escritórios que não necessariamente trabalham com alimento, mas fazem a dedetização. Por exemplo, clínicas
odontológicas, clínicas médicas, clínicas veterinárias. Esse é um segmento que eles fazem o controle de pragas com uma recorrência. Pode não ser um mensal, mas você consegue fechar um contrato e gerar uma previsibilidade, certo? O ponto 2, esse aqui eu gosto muito de ofertar durante a visita técnica ali, uma vistoria no cliente, que eu falo sobre o portal exclusivo do cliente, onde o cliente ele tem acesso à área do cliente. Isso é porque eu trabalho com um sistema aqui que ele gera essa área do cliente, né? O cliente a gente faz um cadastro, libera o portal, a área do cliente, ele entra lá com um login, com uma senha, e aí lá ele tem acesso aos boletos, ele tem acesso às notas fiscais, ele tem acesso aos certificados, às nossas licenças. Então, quando você tem um sistema, isso acaba valorizando, né? Inclusive, você fala para ele, ó, em tempo geral, em momento aqui, o técnico acabou de fazer o relatório, você assinou em tempo real, ele já vai para a sua área do cliente. Geralmente, lugar que trabalha com nutricionista, gosta muito desse portal do cliente, tá? No portal do cliente também você tem a programação dos serviços do ano inteiro. Então não tem preocupação de ter que ficar ligando lá na empresa. A empresa ela entra em contato alguns dias antes da realização do seu serviço. E aí o sistema gera isso automaticamente, assim como gera toda a parte de boletos, notas fiscais, emissões, né? Então o sistema ele vai proporcionar aí uma série de vantagens para venda, para recorrência, tá? O meu sistema aqui que eu utilizo na minha empresa é o Sistema Loop. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês o contato do Alisson. Qualquer dúvida, chama ele. Fala, ó, eu assisti o vídeo do Bruno lá do canal No Controle, eu quero saber mais informações, legal? E aí, outra vantagem de trabalhar com contrato é que a gente trabalha com CIP, que é um controle integrado de pragas. Então a gente vai estar informando para você quais as desconformidades, precisa ali fechar um acesso, melhorar na limpeza. Então a gente dá uma atenção especial para esses clientes. A gente consegue fazer um controle mais efetivo, tá? Com visitas, né, programadas, como eu falei. Se precisar de um reforço a qualquer momento, chama a empresa. Então a gente tem um contato mais próximo com os clientes, né? Porque eu vejo que é uma via de mão dupla. É bom para a empresa, né? Para nós controladores de pragas, porque gera uma previsibilidade, gera receita para a empresa, mas também é bom para o estabelecimento, porque a gente está dando todo o suporte. É uma parceria, né? Um ganha-ganha. E também, esse aqui eu falo já é a charada final ali, né? É a matada da nota final. Você fala, olha, quando você tem um contrato, você tem um reajuste congelado. Então, geralmente, né, tudo aumenta. Chega agora final do ano, as empresas aumentam o valor dos serviços, né? Todo mundo aumenta um pouquinho no final do ano e muitos no decorrer do ano também. E aí, quando eu faço um contrato, eu tenho que cumprir esse contrato até o final, né, da vigência do contrato. Então, tem uma grande vantagem que, mesmo que você me dê mais trabalho, eu vou te dar todo o suporte e não vou aumentar o valor do seu serviço, né? E aí o contrato ele vai gerar uma segurança financeira para o cliente também, porque ele já sabe quanto ele vai pagar, quando ele vai pagar, já fica aquele, né, tudo ajustadinho ali, o financeiro do cliente também. Ele tem esses atendimentos prioritários, então ele chamou, às vezes consegue dar um atendimento aí com mais agilidade, né? Tem um melhor custo-benefício, porque sai mais em conta o contrato do que você fazer chamadas avulsas, né? Um cliente que faz ali um serviço avulso ou um trimestral, no mensal, por todo o suporte que a gente está dando,
sai muito mais em conta. E uma tranquilidade, né? Tanto para o gestor quanto para a nutricionista, que não precisa ficar pedindo documento, tem a área do cliente, né? Tem essa parte de não conformidades também, que o próprio aplicativo já tira foto, você consegue enviar um relatório para o cliente e os clientes eles valorizam isso, tá? Então, quando você tiver de frente ali negociando com o cliente, passar essas informações para ele, não deixar para depois, você vai apresentar já isso como uma parte natural da proposta, já vai gerar a proposta. Isso é uma coisa que o sistema também beneficia bastante, você enviar uma proposta já, você consegue ali no momento colocar o número de parcelas, o valor da parcela, enfim. E aí isso vai gerar mais tranquilidade para você, mais tranquilidade para o seu cliente, mais contratos fechados mesmo em épocas de baixas. Então, para desenvolver uma empresa lucrativa, para desenvolver uma empresa que vai ter uma crescente, um desenvolvimento, a gente precisa de 3 coisas fundamentais, que são pessoas, tecnologias e processos bem elaborados, processos de treinamento, que é a receita do bolo, é como cada setor realiza as tarefas ali no dia a dia. Isso são processos. Eu tenho um vídeo falando de processos, eu tenho bastante vídeo falando de pessoas. Hoje é isso aí. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários, beleza? Então, valeu, até o próximo.